Olá pessoal, agora que o nosso jogo já está atirando, nosso player já está atirando, já está se locomovendo, né, mudando a sua rotação, com base na coordenada X do mouse, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o nosso tanque se movimentar, pessoal. E eu considero essa parte mais difícil do nosso projeto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou vir nos meus scripts e vou criar um script para quem? Para o meu tanque. Tá? Então vou vir aqui, C# script. E eu vou chamar esse script de enemy behavior. Enemy behavior. Então tá aqui. E vou fazer o que? Associar esse script. Vamos lá. Com o meu inimigo. Pronto. Ó. Então agora o meu inimigo possui um script enemy behavior. E para fazer o mesmo andar, pessoal, puxa vida, a bala não se movimenta no cenário? Então vai ser mais ou menos parecido em algumas coisas. Ó. Então eu já tenho que ter aqui no meu inimigo, ó, o que? Uma propriedade. Velocidade, private, float, speed, tá? Então, puxa vida, vamos olhar lá na bala, ó, eu já tenho speed. Tenho que também destruir o objeto. Podemos colocar, pessoal, tá? Não que nós vamos precisar, por quê? Porque a ideia do nosso game, ó, destroy this.gameObject. O que é esse this? Esse this significa que eu estou referenciando o próprio script. O GameObject é o objeto ao qual o script está associado. Né? E aqui, vamos colocar até 50, ó, o tempo maior. Tá? E o tempo aqui, pessoal, ao invés de colocar 10, ó, a bala está 10. Aqui eu vou colocar 1 por enquanto. Ou 2, vamos colocar 2, ó. Porque o tanque tem que se movimentar, o nosso inimigo tem que se movimentar lentamente, né? Então, por que eu estou falando aqui que eu não vou precisar destruir? Tá? Porque na realidade, né, o nosso tanque, o que vai acontecer? Se ele colidir com o player, o jogo tem que acabar. Então, ele não vai passar do player. Né? E ele sempre vai ter que andar em qual direção? Na direção do player, pessoal. Tá ok? Então, mas vamos colocar aqui, ó, que não vai fazer mal algum. Tá? Depois nós podemos descomentar. Vou colocar até menos aqui, ó, vamos colocar 10, só para nós visualizarmos o funcionamento dele na cena. E eu vou fazer o que também? Ó, vou alterar as coordenadas de tela, pessoal. De quem? Do nosso inimigo, ó. Vou transladá-lo, ó. Então vou vir aqui, transform, ponto, translate, vou transladá-lo no vector3.right vezes a velocidade, a minha speed, vezes o time.delta time. Pronto. Vamos dar um play e ver o que acontece. Olha só que legal, o tanque está se movendo. Né? No meu caso, nós não conseguimos visualizar, eu vou colocar aqui, ó, na abinha Game. Não vou falar para maximizar, por quê? Porque eu quero dar um play de novo, ó, e quero que ele rode nessa tela. E reparem aqui do lado, ó, que eu tenho o objeto enemy, e após 10 segundos ele vai ter que sumir aqui da tela por conta do destroy. Olha lá, sumiu da cena, ó, tá? Da hierarquia da cena. Então, funcionou. Só que agora, pessoal, nós temos que fazer o quê? No start, tá? Eu vou colocar aqui, vou comentar o destroy por enquanto. No start, nós vamos ter que programar isso daqui, gente. Ó, eu já deixei até na memória do computador, né? Porque eu vou explicar o código para vocês.
Primeiro, quem é esse player? Né? Então eu tenho que vir aqui e criar um private game object, que vai ser o meu player. Então, vou ter um objeto que vai ser o meu player. E aqui eu estou fazendo aqui, ó, game object.find player. Ele vai procurar na minha cena um objeto que se chama player e vai associar com a variável player, né? Então, se nós olharmos a nossa cena, tem alguém que se chama player aqui, ó? Tem, olha que legal, tá? Poderia também procurar por meio de uma tag, ó. Então, se eu vier aqui, eu poderia definir uma tag. Já existe algumas tags pré-definidas, ó. Player para o meu objeto player. Mas, no caso, eu busquei pelo nome do objeto, tá? Olha que legal. Então, logo quando começa o jogo, eu faço o quê? Eu procuro um objeto chamado player. Por quê? Eu vou precisar desse objeto, pessoal, para definir a posição, né, ou melhor dizendo, a rotação do meu inimigo. E aqui eu pergunto, ó, se player for diferente de null, significa que existe um player. Então, eu vou mudar a coordenada do meu tanque, tá? E eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar a posição do meu player, adicionar a um vetor, né? Vou alterar o valor do z, que eu não preciso do valor z do meu player, tá? Vou deixar como 0. E aqui, pessoal, eu estou criando, né, vamos dizer assim, um novo valor para x e y. Então, eu estou pegando o valor de quem? Do meu player, né, vamos dizer assim, e subtraindo do valor de quem? Do meu tanque, ó, do eixo x e eixo y. Então, criei um novo valor. E eu vou pegar esse valor, ó, que eu obtive, e vou calcular um ângulo por meio da tangente, ó. Então, estou pegando, utilizando essa fórmula matemática para definir um ângulo, tá? Por meio da posição x e y, eu calculei o ângulo do meu objeto, tá? E por meio de um valor radiano. Aí, agora que eu tenho esse novo ângulo, eu vou simplesmente, pessoal, alterar a rotação, ó. Então, eu estou alterando a propriedade rotation, definindo, né, um novo valor para ela, com base no quê? Num quaternion, ó, aqui, ó. Estou definindo um ângulo, utilizando o método Euler, que vai criar, né, uma nova rotação, utilizando como base o quê? Esse vetor, onde o ângulo que eu criei para o eixo Z está aqui. E eu mantive o x e o y, que eu não preciso alterar. Então, essa é a parte mais difícil, gente. Tá? Então, está aqui. Vocês conseguem visualizar. Feito isso, pessoal, já está pronto o nosso inimigo. Tá? Então, vou salvar o nosso script. Vamos lá e vamos testá-lo. Olha que legal. Ele alterou a sua rotação e ficou de cara para quem? Para o meu player. E aqui eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou pegar o meu inimigo, ó, e vou mudar ele de posição. Só para nós testarmos novamente. Olha que legal. Pronto. Criei o meu inimigo e ele se locomove na cena. Viram que interessante? Então, conseguimos fazer o nosso inimigo se mover na nossa cena, tá? E agora nós vamos fazer o quê? No nosso próximo encontro, nós vamos criar um controlador que vai spawnar vários inimigos no nosso jogo, tá? Então, eu tenho o meu inimigo e o inimigo já está pronto. Tá ok? Ainda falta programar algumas ações, mas ele já está pronto, tá? Então, nós vamos criar um controlador para criar vários inimigos de tempos em tempos no nosso game. Tá ok? Então, um grande abraço a todos, pessoal, e até o nosso próximo encontro.